A aula de hoje vamos ler do verso 13 ao 15. Amém? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Em primeiro lugar, os estágios da evangelização. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí vem as perguntas. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Temos aqui uma estrutura, 4 perguntas paralelas que juntas formam uma cadeia lógica. Elas apontam para 6 estágios na evangelização. Paulo cita do fim para o começo: ser salvo, invocar, crer, ouvir, pregar, enviar. Assim o apóstolo percorre a cadeia de acontecimentos que levam à fé e à confissão. Se não se pode invocar alguém em quem não se crê, não se pode crer em alguém de quem não se ouviu falar, não se pode ouvir sem que haja um pregador, não haverá pregadores a menos que Deus os envie. Invertendo a ordem proposta pelo apóstolo, fica mais claro entender. É preciso que alguém seja enviado para pregar. É preciso pregar para que alguém ouça. É preciso ouvir para que alguém creia. É preciso crer para que alguém invoque. É preciso invocar para que alguém seja salvo. Esses são os estágios da evangelização. John Stott sintetiza esses estágios como segue: Cristo envia seus arautos. Os arautos pregam. As pessoas ouvem. Os ouvintes creem. Os crentes invocam. E aqueles que invocam são salvos. Vejam a mesma sentença colocada de forma negativa, para facilitar ainda mais a compreensão. A menos que certas pessoas sejam comissionadas para a tarefa, não haverá pregadores do Evangelho. Se o Evangelho não for pregado, os pecadores não ouvirão a mensagem nem a voz de Cristo. A não ser que ouçam, nunca crerão nas verdades de sua morte e ressurreição. A menos que creiam nessas verdades, não invocarão o Senhor. E se não invocarem o seu nome, nunca serão salvos. Em segundo lugar, a importância do evangelizador. O texto bíblico diz, como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Paulo cita Isaías 52:7 e transporta o episódio de um mensageiro que anuncia o fim do cativeiro para o mensageiro que anuncia as boas novas da evangelização ou da salvação. O evangelizador tem os pés formosos por causa da mensagem que leva, a mensagem da graça, a mensagem da reconciliação, a mensagem da salvação. Assim, John Murray, diz John Murray, os pés são declarados belos porque o movimento dos mesmos revelam o caráter da mensagem trazida, ou seja, as boas novas. Então, assim é que funciona a evangelização. As pessoas precisam crer
na mensagem daquele que foi enviado por Deus e que anunciou o Evangelho, e as pessoas, tendo ouvido o Evangelho anunciado, creram no Evangelho, né? E invocaram aquele em que creram. Vamos ler agora de 16 a 21 do capítulo 10. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação. Com gente insensata eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve. Fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Então, nenhuma nação ouviu mais a mensagem de Deus que Israel. Nenhuma nação ouviu mais a mensagem de Deus que Israel. A incredulidade de Israel não era resultado do desconhecimento, mas da rejeição. Israel rejeitou a mensagem de Cristo, a pregação de Cristo. Destacaremos 3 pontos. Em primeiro lugar, Israel se recusou a crer no Evangelho. Versículos 16 a 18. Acabamos de ler, vamos ler de novo. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. A incredulidade de Israel tinha 2 características. Primeiro, a incredulidade de Israel foi deliberada. Ela resolveu não acreditar, não crer. E citando Isaías 53:1, Paulo escreve, lembram que está escrito em Isaías 53:1? Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Né? 53:1. Paulo escreve: mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: quem acreditou? Quem creu? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Assim como os judeus não creram na pregação de Isaías, os judeus também não obedeceram ao Evangelho. E por que se recusaram a obedecer? Fecharam a porta da salvação, uma vez que a fé salvadora vem pela pregação da palavra de Cristo. O reformador Calvino alerta: o apóstolo Paulo não afirma que a fé nasça de qualquer doutrina. Ao invés disso, a limita propriamente a palavra de Cristo. Romanos 10:17. E assim a fé vem pela pregação,
e a pregação pela palavra de Cristo. Essa limitação seria absurda se a fé pudesse ser fundada sobre as determinações humanas. A fé vem pela pregação da palavra de Deus. E Israel, tendo ouvido a palavra de Deus, não creu e fechou a porta da salvação. Segundo ponto, a incredulidade de Israel foi indesculpável. Porque, verso 18, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras, até os confins do mundo. Paulo agora cita o Salmo 19, 4. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Deus se revela na criação. Salmo 19, né? O livro da natureza e o livro da revelação são constantes proclamações, tanto da glória quanto da graça de Deus. Charles Edman diz que, da mesma maneira que as silenciosas vozes dos céus proclamam ao mundo inteiro o poder do Criador, as vozes dos arautos cristãos estão a declarar em todas as terras a glória do Cristo Redentor. Então, a natureza está a proclamar, está a declarar aí, a proclamar a glória de Deus. Alguém já disse que entre camponeses e agricultores não existem ateus. Não existem ateus, mas entre os cultos e universitários, e isso no mundo todo, as pessoas que vivem no campo e do campo ouvem os céus proclamarem a glória de Deus, a perfeita lei do Senhor, o testemunho fiel, que dá sabedoria aos simples e alegram o coração. O governo chinês, por décadas e décadas, tentou plantar o ateísmo no coração dos camponeses e não conseguiu. Parece que aqueles que vivem ali no campo da natureza e observam a natureza, ouvem os céus proclamarem a glória de Deus. E sabem, com uma certeza, diria assim, inefável, da existência de Deus, da bondade de Deus, dos cuidados de Deus. Para com o homem. É uma voz sem palavras. É uma voz que talvez os ouvidos não captam, não ouçam, mas o coração escuta. O coração sente. O coração ouve. Por isso, quem sabe hoje na China se tenha tão grande igreja cristã, igreja evangélica. Ouviram. Mas Israel
fechou o coração a essa anunciação dos céus proclamando e também do livro sagrado. Do livro sagrado. Israel se fechou ao Evangelho. Por isso Isaías pergunta: quem creu em nossa pregação? Falando, conversando com Deus, né? Porque os céus estão, dia após dia, noite após noite, a proclamarem a glória de Deus, a perfeita lei do Senhor, o testemunho fiel do Senhor, o mandamento mais doce que o mel, estão proclamando. Basta o homem não fechar o seu coração, nem tapar os seus ouvidos. Os céus estão proclamando um mandamento que dá sabedoria aos simples e alegram o coração. William Hendricks descreve esse testemunho universal dos cristãos e o rápido progresso do Evangelho nos seguintes termos: o rápido progresso do Evangelho nos dias antigos sempre foi a perplexidade dos historiadores. Sempre deixou os historiadores boquiabertos e preocupados. Como esse Evangelho varreu o mundo antigo tão rapidamente? Não tinham ou não dispunham dos meios modernos de comunicação que dispomos hoje. E o Evangelho rapidamente varreu o mundo antigo. Rapidamente, Justino, o mártir, cerca de meados do segundo século, escreveu: não há povo, grego ou bárbaro, ou de qualquer raça, seja qual for a designação ou costumes, seja ele distinguido, seja ignorante das artes e da agricultura, habite em tendas ou viva como nômade, sobre a cobertura de carroças, entre os quais não se ofereçam orações e ações de graças em o nome do Jesus crucificado ao Pai e Criador de todas as coisas. Meio século mais tarde, Tertuliano acrescenta: somos apenas de ontem, e todavia já enchemos as cidades, ilhas, campos, sejam palácios, senado, fóruns. Só lhes resta deixarmos seus templos. O Evangelho galgou os povos. Galgou os povos. Como? A graça de Deus orientando a sua igreja, os céus proclamando, e o Evangelho foi dito, foi pregado, Partindo da revelação natural para a revelação especial, Paulo usa aquela como símbolo desta para afirmar que Israel ouviu o Evangelho e por isso sua incredulidade é indesculpável. John Stott diz que se Deus deseja que a revelação geral de sua glória seja universal, quanto mais deve almejar que a revelação específica de sua graça seja igualmente universal. F.F. Bruce chama esse testemunho do Evangelho no contexto judaico de
universalismo representativo, isto é, onde quer que exista judeus ou uma comunidade judaica, ali o evangelho já foi pregado. Ali o evangelho já foi anunciado. Os judeus já ouviram, são indesculpáveis. Em segundo lugar, os gentios creram na mensagem que Israel rejeitou. Os gentios creram no evangelho. E os judeus assistiram de cadeira. Os gentios crerem no evangelho, aceitarem a Cristo. Aceitarem a Cristo. E ficaram ali, com a sua lei, rejeitando cada vez mais a Cristo e vendo os gentios abraçando a salvação que lhes foram enviadas. Segundo o primeiro capítulo de João, veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Quem já recebeu? Quem já é filho de Deus? Diga aleluia. Aleluia, glória a Deus. É assim. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Israel rejeitou. Porque quis rejeitar. Foi enviado para eles. Foram preparados para receberem. Desde sempre. As alianças, os sacrifícios, o cordeiro, que tinha que ser um cordeiro sem mancha, sem mácula. Por que tinha que ser sem mancha e sem mácula? Sem defeito? Porque apontava para quem? Para o Cristo. Varão perfeito, cuja boca não houve dolo, nem pecado algum cometeu. As cerimônias, tudo apontava para Cristo. O judeu foi preparado para receber a Cristo. No entanto, na hora, rejeitaram. Rejeitaram. Seu coração endureceu. Não quiseram. Não quiseram. Sentaram-se, cruzaram as pernas e viram os gentios receberem. Me lembro agora, deles perguntarem para o cego: por acaso alguma das autoridades creram nele? Criticavam os que criam, os que criam. Criticavam os que criam. E o mesmo acontece nos dias de hoje. Parece que as pessoas que são incapazes de crer,
Criticam. Essa plebe que nada sabe. Não foi isso que disseram? Não é isso que os meios de comunicação diz a respeito daqueles que recebem o Evangelho? Os pobres, os incultos, recebem o Evangelho. Ah, irmãos, coisa boa é receber o Evangelho. Coisa boa é crer em Cristo. Coisa boa é olhar para Cristo e ver nele o Salvador. E ver nele o Senhor. E ver nele aquele que desceu do céu. Aquele que desceu ao abismo e subiu vitorioso. E voltou para estar ao lado do Pai, de onde há de vir. De onde há de vir. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. E a primeira pergunta de Paulo é se Israel ouvira o Evangelho. Ouviu sim. Ouviu sim, 10:18. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, ouviram. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aqui citando o Salmo 19, né? Pergunto mais, verso 19. Porventura não terá isso chegado ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação. Com gente insensata eu vos provocarei a ira. Veja, gente insensata, mas que teve a capacidade de crer. A capacidade de crer. Olhar para Cristo e enxergar nele o Salvador. Enxergar nele aquele que foi enviado. Lembram da mulher samaritana? Eu vi um homem. Ele me disse tudo o que eu tinha feito. Será ele porventura o Cristo? Não precisou de profundas discussões teológicas. Profundas discussões teológicas, ela creu. E anunciou, e todo o seu povoado também, me parece, creu também. É esse o Cristo. É esse o Salvador. É esse o Senhor. É esse o Evangelho. A essência do Evangelho. Crer em Cristo. Crer em Cristo. De coração cheio. De boca cheia. Confessar. Diz que o cristianismo é uma confissão, né? É uma confissão para que todos saibam de que lado estamos. Estamos do lado de Cristo, do lado do Salvador. Do lado do Salvador, né? A segunda pergunta é se eles entenderam o Evangelho. E novamente a resposta é positiva. Então, por que Israel rejeitou o Evangelho? A única explicação é sua teimosia e rebeldia. Verso 21. Quanto a Israel, porém diz: todo dia estendia as mãos a um povo rebelde e contradizente. Por isso temos que ter cuidado com o coração duro,
com a rebeldia, com aquele que se recusa a crer, a obedecer, que tem sempre algo para se pegar, recusando a crer. Recusando a crer. Israel rejeitou o que conhecia, e os gentios que não buscavam encontraram o caminho da verdade que Israel rejeitou. Assim, Deus provocou ciúmes em Israel por meio da salvação dos gentios. Israel ficou assistindo os gentios sendo salvos, experimentarem a glória de Deus, experimentarem a graça de Deus. Aleluia! Aleluia! Os gentios vivendo a alegria, o gozo da salvação que Cristo Jesus trouxe, e Israel assistindo, e até quem sabe pensando: será esse mesmo Cristo? Mas não pode. Porque diziam, mas não pode, porque o coração estava duro. E os gentios seguiram aceitando a Cristo. Seguiram felizes da vida, aceitando a Cristo, pregando a Cristo, evangelizando, fazendo o evangelho conhecido por toda parte. Fazendo até o Império Romano cair. Derrubando até o Império Romano. E rejeitaram a Cristo porque Cristo não destruiu o Império Romano. E aí a gente fica admirado, mas que coisa. Mas que coisa, como pode? Em terceiro lugar, Deus é paciente. Paulo conclui seu argumento citando Isaías 65, 2. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi a mão a um povo rebelde e contradizente. A despeito da boa vontade de Paulo, 10:1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. E dos braços estendidos de Deus, Israel não creu. Deus muitas vezes e de muitas maneiras falou a Israel. Deu-lhe sua lei, enviou-lhe seus profetas, manifestou seu poder providente e sua libertação compassiva. Israel, porém, respondeu ao Senhor com rebeldia e deliberada ingratidão. Mediante uma ignorância proposital, Israel desconheceu a justiça de Deus e a ela não se sujeitou. 10:3. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Não se trata de falta de conhecimento, mas de desobediência voluntária e teimosa rebeldia. Israel tropeçou em Cristo e fez dele pedra de tropeço. 9:32. Por quê? Porque não se decorreu da fé, e sim como das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Tropeçaram na pedra de tropeço. Durante todo esse tempo, entretanto, como um pai amoroso, Deus sempre convidou Israel a voltar para ele. Deus sempre esteve disposto a abraçá-lo, beijá-lo e dar-lhe as boas-vindas. Deus sempre lhe estendeu os braços e implorou o seu regresso, mas não houve nenhuma resposta positiva. Israel se manteve rebelde, recalcitrante e desobediente. O capítulo termina mostrando que a incredulidade de Israel é de sua inteira responsabilidade. De um lado,
está Deus com os braços estendidos, do outro um povo com as costas viradas para Deus. A mesma cena pode ser vista quando Jesus chorou sobre Jerusalém e almejou reunir o povo em seus braços. Mateus 23, 37 e 38. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Em vez disso, esses braços foram estendidos e pregados numa cruz, por um povo que lhes virou as costas. Que nós, irmãos, jamais viremos as costas ao nosso Salvador, a Cristo Jesus, o Senhor, mas que o nosso coração esteja sempre cheio de fé no Cristo Jesus, o Senhor, o Salvador.